Senhoras e senhores, boa tarde. Sejam todos e todas bem-vindos ao quarto dia do nosso evento, segundo seminário de Educação, Cuidado e Tecnologias, a profissionalidade da enfermagem nos múltiplos cenários de atuação. Evento este em alusão aos 25 anos da história do Grupo de Estudos e Pesquisas em Enfermagem e Saúde, o GEPS. Antes de continuarmos, ressaltamos que a presença nas palestras de hoje só será confirmada através do check-in e do check-out, bem como os certificados serão gerados mediante inscrição no site do evento, ambos disponibilizados a todo momento no chat do Farol. Podemos avaliar também com manifestações no chat se alguém desejar realizar algum comentário ou pergunta que será repassado aos nossos palestrantes. Neste momento, então, para conduzir a palestra denominada Cuidados Paliativos em tempos de Covid-19, convidamos o enfermeiro professor doutor Alexandre Ernesto da Silva, o qual possui graduação em enfermagem pela Universidade Federal de Alfenas, especialização em saúde mental pela Universidade do Estado de Minas Gerais, mestrado em educação, cultura e organizações sociais na linha de saúde coletiva, cuidados paliativos, da Universidade do Estado de Minas Gerais, e doutorado em enfermagem, na linha de educação e enfermagem pela Universidade Federal de Minas Gerais, com um sanduíche na Universidade Católica Portuguesa, em Lisboa, Portugal. Atualmente, é professor adjunto da Universidade Federal de São João del Rei, professor do curso de Enfermagem e Medicina, membro e pesquisador voluntário do Grupo de Estudo e Pesquisa em Cuidados Paliativos da Escola Nacional de Saúde Pública da Fundação Oswaldo Cruz. Autor do livro Cuidados Paliativos na Atenção Primária à Saúde. Membro do Observatório Português em Cuidados Paliativos. Membro da Câmara Técnica Gerencial e Assistencial e da Comissão de Controle Social e Representações do COREM, Minas Gerais. Desenvolve atividades de ensino, pesquisa e extensão, atuando nos seguintes temas: cuidados paliativos, humanização da assistência em saúde, atenção domiciliar, organização e gestão de serviços à saúde. Professor, então, lhe dou a fala. Olá, boa tarde a todos. Tá bom, muito obrigado. Boa tarde a todos que aqui estão. Muito obrigado pelo convite. Desde já, parabenizo ao grupo pela tão próxima, né, aproximação do aniversário do GEPS, dos 25 anos, e hoje caminhar na construção de um grupo de estudo e permanecer por todo esse tempo é um privilégio muito grande, né? São bodas de prata. Aproveito esse momento para deixar as minhas saudações, tá bom? Eu vou projetar a minha tela agora. Um minuto. Muito bem, eu gostaria só de um retorno de voz, se está ok, se já está compartilhado, por favor. Ok, Alexandre. Certo. Tá bom. Pessoal, uma boa tarde a todos, então. Eu vou falar com vocês um pouco a respeito dos cuidados paliativos em tempos de Covid-19. Esse momento que nós já estamos vivendo, enquanto Brasil, há aproximadamente 8 meses, né, com uma possibilidade visível agora de um novo agravamento na situação, né? É interessante a gente falar em todos os momentos que a pandemia ela não acabou, a pandemia continua da mesma forma, ou em alguns locais até mais do que inicialmente falando. O que nós temos durante esse período é o aprendizado de algumas práticas, de algumas técnicas, de algumas abordagens que têm facilitado a conduta e o cuidado às pessoas e aos familiares que passam por essa condição, por essa doença. Mas a pandemia é a mesma, nós ainda não temos vacina suficiente e liberada para que a gente possa evitar mais complicações e mais mortes, né? Então, é interessante e é atual falar de cuidados paliativos em tempos de Covid.
Não é surpresa nenhuma que uma pandemia, e nós estamos tendo a infeliz oportunidade de viver um momento de pandemia no mundo, a gente sabe que ela gera um sofrimento suficiente, né? É um sofrimento que ele é um sofrimento coletivo. Mesmo as pessoas que negam muitas vezes a pandemia, é uma forma de sofrimento, é uma negação do sofrimento, em que, se a gente buscar uma análise psicológica com um profissional capacitado para tal, a gente consegue perceber que é uma forma de manifestação de um sofrimento, a negação que essa situação esteja acontecendo. Então, o sofrimento, nós sabemos que é de todos. É um sofrimento mundial, né? E a doença, ela desperta medos, ela desperta ansiedades, sentimento principalmente de abandono, interrogações existenciais, desespero existencial, perda do sentido da vida. Isso tudo gera um sofrimento, que é um sofrimento que a gente pode falar, desculpa, vou ter que tirar isso aqui, desculpa, como projetado, que é um sofrimento que ele vai para além de um sofrimento único. É um sofrimento que a gente pode conceituá-lo como dor total, como sofrimento total. As pessoas e os familiares que passam pela condição da Covid, a gente sabe que eles apresentam dores físicas, e quando a gente fala dores físicas, a gente fala de dores do corpo físico, que inclusive o que mais se caracteriza é a questão da mialgia, da dispneia, né? É uma condição do corpo físico. As pessoas têm uma dor emocional, que é muitas vezes o sentimento da culpa, do medo. A Covid traz muito o sentimento do medo, pela capacidade de agravamento. A dor espiritual, ou seja, por que comigo? Que Deus é esse? São perguntas muito comuns. E a dor social, que na Covid-19, isso se manifesta de forma muito clara devido ao isolamento social. Nós temos muitas pessoas já adoecidas da quarta onda, que é a quarta onda, o quarto levantar de sofrimento que uma pandemia pode causar, que é o sofrimento mental, o sofrimento psíquico causado pelo isolamento, pelo abandono social, muitas vezes. Então, a gente sabe que a pandemia, ela traz uma condição de dor que é multidimensional. A Associação Internacional de Estudo da Dor, a IASP, ela traz agora no ano de 2020 uma revisão narrativa que foi feita de conceito de dor, e lá fala que é uma experiência emocional e sensitiva multidimensional. Então, nós sabemos que as condições que nós estamos vivendo é uma condição que leva à dor total. E essa dor total, ela abala aquilo que é o sagrado de cada um. Muitas vezes nós leva a um tremor às bases do que aquilo é sagrado para nós. Primeiro, vamos pensar o que é sagrado. Sagrado é aquilo que é inviolável, venerável, santo, intocável, é seu. Conhecer o sagrado do outro é muito importante. Conhecer, perceber o sagrado do outro é muito importante. Porque para ele, por mais que não seja para mim, são situações, sentimentos, coisas que para ele dão sentido à vida. E é digno de grande respeito e veneração. Está aos sentimentos. E os sagrados das nossas vidas, eles não são eleitos de fora para dentro, eles são eleitos de dentro para fora. Então, quando a gente fala de sagrado de cada um, é sempre bom lembrar que existe um mundo inteiro dentro de cada um. E tocar neste solo sagrado é um ato de muita responsabilidade. Fernanda Mello, diante de um sofrimento causado por uma doença, e especialmente nessa fala nossa da Covid-19, nós discutimos muito protocolos, guidelines, e isso é importantíssimo, e isso é necessário. Mas muitas vezes, durante essa situação, nós esquecemos
que a gente está adentrando num sagrado de alguém e que essa condição e que determinados atos que a gente desenvolve no cuidado do outro, isso de uma forma ou de outra pode gerar sofrimento, porque eu estou mexendo naquilo que é sagrado para ele. E os sagrados, como a dor é multidimensional, os sagrados são multidimensionais. Os sagrados têm relação com presença de alguém, sentimentos, atividades, crenças, pessoas, tudo isso compõe o campo do sagrado. Com todo o sofrimento que essa condição traz e tem trazido às pessoas, eu vou trazer aqui Dame Cicely Saunders, que foi uma das precursoras do cuidado paliativo na década de 60 do século passado, e ela foi uma mulher diferenciada pela sua época. Ela era enfermeira, médica, cientista política e social e capelã. E olha essa fala dela. O sofrimento humano só é intolerável quando ninguém cuida. Então a gente trouxe agora que a Covid, ela gera sofrimento. O nosso papel enquanto cuidadores, enquanto profissionais da saúde, e quando a gente fala da saúde, a gente fala do bem-estar, a gente trabalha não é com foco único sobre a cura de uma doença, mas o nosso principal viés, o nosso principal objetivo é trabalhar contra o sofrimento humano, buscando aliviá-lo, buscando prevenir e, quando possível, buscando extingui-lo. Então, uma pessoa pode ter sofrimento, mas não é considerável um profissional de fato da saúde, ou seja, do bem-estar, permitir que esse sofrimento seja intolerável. Nós temos a obrigação de fazer com que esse sofrimento ele seja, no mínimo, tolerável. E pensando nisso, Dame Cicely Saunders, em 1960 a 1967, mais ou menos, ela desenvolve o movimento Hospice em Londres, né? E o movimento Hospice de hospedaria, de acolhimento, que busca a paliação, que vem de palio, palio que vem de aliviar, de acolher, de manto sagrado que recobre a dor de alguém. E ela desenvolve os cuidados paliativos. E eu trago para vocês uma definição ajustada da Academia Nacional de Cuidados Paliativos em 2020, que fala que cuidado paliativo é uma abordagem voltada para o controle de sintomas, conforto e qualidade de vida. Deve ser oferecido em conjunto com o tratamento padrão de qualquer doença que ameaça a continuidade da vida, não devendo jamais ser associado com a omissão ou exclusão, ou seja, com o abandono terapêutico, mesmo durante uma pandemia. Gente, o cuidado paliativo é uma abordagem voltada para a qualidade de vida, para o conforto. E quando vocês escutarem que alguém está recebendo cuidados paliativos, essa pessoa deve estar recebendo controle eficaz de sintomas e uma comunicação eficaz para com ele e seus familiares em todas as dimensões da dor humana. Cuidado paliativo, ele é voltado para pessoas que têm alguma condição que ameace a vida de continuar, e também aos seus familiares. Pensando nisso, a Covid é uma doença ameaçadora da vida. Ela é uma doença ameaçadora da vida. E a partir do momento que a pessoa tem uma doença que ameaça a vida de continuar, especialmente nos casos moderados a grave e graves, ela tem direito ao cuidado paliativo, porque o cuidado paliativo, para nós, mesmo antes de ser paliativo, ele é cuidado. E fazer cuidado é ocupar-se de alguém, aliviando o seu sofrimento, levando qualidade de vida e bem-estar.
Pessoal, como eu vinha falado, desculpa, caiu a conexão. Então, o cuidado paliativo, ele busca acolher pessoas com doenças que ameaçam a continuidade da vida e, além disso, os seus familiares. E abordar a pessoa em todas as dimensões da dor. E quando a gente fala de dimensão da dor, nós falamos da dor física, psíquica, social e espiritual. E quando fazemos o cuidado paliativo, o que é que a gente busca? A gente busca controlar sintomas e, por meio de uma comunicação eficaz, ou seja, de alguém que tenha capacidade da escuta ativa, da empatia e da compaixão, levar junto ao controle de sintomas físicos, psíquicos, sociais e espirituais a qualidade de vida. Então é interessante a gente pensar, e nessa imagem mostra muito bem como os cuidados paliativos entram em determinadas condições, e a gente não pode esquecer que a Covid-19 ela é uma doença ameaçadora da vida, especialmente nas condições moderadas a grave e graves, e que essas pessoas têm direito aos cuidados paliativos. Essas pessoas têm direito ao alívio dos sintomas, à prevenção de sofrimento, ao alívio ou extinção dos sofrimentos, em todas as dimensões do cuidado. E eu trago aqui como exemplo a Covid-19, por exemplo, a pessoa neste início, ela tem, deixa eu pôr um ponteiro aqui, ela tem aqui, por exemplo, foco e objetivos no cuidado. A partir do momento que ela tem um diagnóstico, que essa pessoa tem um diagnóstico da Covid, por exemplo, começa-se a terapia modificadora da doença. E a gente espera que essa terapia modificadora da doença faça com que os sintomas causados pela Covid-19 sejam controlados pelo organismo e a pessoa volte à sua atividade de vida normal. Porém, quando as terapias modificadoras da doença diminuem a sua eficácia, a pessoa começa a ter mais ameaça à continuidade da vida, aumenta-se os cuidados paliativos para aliviar o sofrimento e melhorar a qualidade de vida. Independente se a pessoa vai a óbito ou não. É interessante a gente pensar, porque as pessoas classificam de forma muito errada e definem muito errado o que vem a ser cuidado paliativo. Ainda é um problema conceitual grave. Ainda é um problema conceitual grave. As pessoas remetem a cuidados paliativos pessoa. Fulano é cuidado paliativo. Fulano é cuidado paliativo. Ninguém é cuidado paliativo. Como eu já disse, cuidado é ocupar-se de alguém. É ocupar-se de alguém. É estar ocupado por alguém. Fazer algo que eu possa modificar para melhorar a vida dele. Nós temos pessoas que precisam de cuidados paliativos e profissionais que oferecem cuidados paliativos. A pessoa com Covid, de moderado a grave, é uma pessoa que precisa de cuidado paliativo, tanto ela quanto os seus familiares. E eu, que sou profissional de saúde, sou a pessoa que leva melhora da qualidade de vida por meio do controle de sintomas e uma boa comunicação à pessoa e seus familiares. Então, nós temos pessoas que chegam a precisar de cuidados paliativos que depois saem dos cuidados paliativos. Cuidado paliativo não é sinônimo de fim de vida. O fim de vida é só que próximo a essa linha da morte do paciente. Tem pacientes que encaminham enquanto cuidados paliativos, controlando os sintomas durante todo esse período. O sintoma é controlado, a doença tem uma reversão e a pessoa não precisa de cuidados paliativos porque a doença deixa de ser ameaçadora da vida. Essa pessoa continua necessitando de cuidados. Então é bom a gente entender essa diferença, né? Essa cartilha, vamos falar de cuidados paliativos da SBGG de 2015, ela tem só 24 páginas e ela é muito interessante para quem quer pegar a definição inicial de cuidados paliativos. Quais são os princípios do cuidado paliativo? Primeiro, promover o alívio da dor e de todos os outros sintomas. Mas o carro-chefe é o controle de sintoma físico. Porque se uma pessoa tem dor sócio, psíquico e espiritual e tem, por exemplo, náusea e vômito, prurido, dor sensitiva, eu não consigo muitas vezes avançar na dor psicossocial e espiritual se eu não controlo a dor física.
E muitas vezes a dor psicossocial e espiritual pode ser uma das causadoras da dor física, mas alivia a dor e mergulhe para descobrir aonde essa pessoa perdeu a paz na condição psicossocial e espiritual e vamos tentar ajustá-la. Outro princípio do cuidado paliativo é que nós afirmamos a vida. Quem estuda a morte é a tanatologia, e muito bem, e é uma ciência maravilhosa que estuda a morte e seu entorno e o processo de luto. O cuidado paliativo, nós estudamos vida que precisa de cuidados e incluímos nele a morte, porque faz parte da vida. Não acelerar nem adiar a morte é um outro papel nosso. Né? Nós não buscamos levar a distanásia nem ao abandono terapêutico ou eutanásia em países que assim são possíveis. Nós buscamos a ortotanásia, que é não aliviar, não acelerar nem adiar a morte. Sem dúvidas nenhuma, um outro princípio é integrar os aspectos psicológicos e espirituais no cuidado. Oferecer um sistema de suporte que possibilite o paciente viver tão ativamente quanto possível. Tem pessoas que acham que cuidado paliativo é sedação. O último recurso dos cuidados paliativos deve ser a sedação. Um indicador de qualidade dos cuidados paliativos institucional é o menor tempo possível de sedação de uma pessoa, para que eu consiga deixar ela com sintomas controlados e ativamente acessível para esses momentos difíceis. Oferecer um sistema de suporte para a família. A abordagem do cuidado paliativo ela é multiprofissional e, de preferência, interdisciplinar e transdisciplinar. É muita vaidade um profissional de uma só área, um enfermeiro por si só, achar que ele consegue controlar todos os sintomas físicos, psicossociais e espirituais de uma pessoa. É muita vaidade um médico, um psicólogo, um dentista, achar que sozinho consegue abordar todas as dimensões do sofrimento humano. Então, um dos princípios do cuidado paliativo é que ele seja multi. O princípio cerne melhorar a qualidade de vida e iniciar o mais precocemente possível para a gente poder prevenir sofrimento. A partir do momento que eu começo a perceber que aquela doença é ameaçadora da vida. De forma muito resumida, eu trago para vocês que um dos papéis do cuidado paliativo é a gente, na abordagem com o paciente, descobrir aonde que fica a paz dele. Aonde ele perdeu a paz. Onde dói. O que te faz sofrer, para além dos guidelines e escalas. E aí sim, a gente, através do controle de sintomas e comunicação, buscar resgatar essa paz que ele perdeu por meio de um cuidado multidimensional. Esse é o papel do cuidado paliativo às pessoas com doenças ameaçadoras da vida, e especialmente na situação da Covid. O que fazer diante dessas situações? Vamos pensar. Para falar disso, eu quero falar dessa outra imagem, que traz apatia, simpatia, empatia e compaixão. O que vem a ser a apatia? É quando eu vejo o sofrimento humano e não me importo. Simpatia. Eu vejo o sofrimento humano e eu sinto muito, mas está ali. A empatia, infelizmente, ela é mal definida por algumas pessoas, falando que empatia é se colocar no lugar do outro. Gente, por mais que eu queira o contexto complexo, a complexidade do outro, ela é tão singular que eu não consigo me colocar. A empatia, ela tem muita relação, e a gente precisa compreender que a empatia é diante de alguém com sofrimento humano, ou com possibilidade de sofrimento humano, eu sentir dor por ver essa pessoa sentir dor. Eu me sentir incomodado por saber que esta pessoa está incomodada. Isso é empatia. E o grande movimento do cuidado é ter mais que empatia. Empatia é me incomodar com a dor do outro. É sentir dor pela dor do outro. Mais do que eu sentir muito. Eu sofro de ver o outro sofrendo. Mas o que nós, profissionais de saúde, temos que buscar diante do sofrimento humano é a compaixão.
É quando eu pego essa emoção, essa dor gerada em mim, devido ver o sofrimento do outro e transformá-la em ação. É quando eu parto para a prática. É quando eu vejo uma pessoa entrar no isolamento devido ao Covid-19 e, a partir daquele momento, somente eu sou a pessoa que vai entrar em contato com ele e essa pessoa começa a piorar em questões de sintomas e eu sou uma pessoa que começo a sofrer por ver ele sofrendo, mas eu pego o meu sofrimento e modulo ele em uma forma de cuidado que vai aliviar o sofrimento dele e o meu. É sempre poder fazer algo pelo outro. A compaixão, ela se estabelece a partir do momento que eu tenho consciência que o outro está sofrendo. Eu repouso o meu coração sobre o sofrimento do outro, como uma pena. Eu percebo e sinto muito, não como algo pesado, mas como algo leve, porque eu sei que eu posso fazer alguma coisa para aliviar esse sofrimento. O outro passo é ter a intenção que o sofrimento seja aliviado. Buscar estratégias para ajudar a aliviar o sofrimento. E começar a agir sobre o sofrimento humano. Caminhar. Dalai Lama já traz essa sequência para nós há tempos. Nós não podemos deparar com o sofrimento humano e permanecer sentindo dor por ver o outro sofrer. Nós temos que pegar esse sofrimento e transformar ele numa forma, num ato concreto de ação. E aqui eu trago um exemplo. Eu deixo o site aqui, o portalunico.com, que mostra no hospital municipal uma coisa que a gente viu muito. Um paciente que está aqui, né, numa campânula de oxigênio, isolado, e que o profissional, possivelmente, que percebeu o sofrimento humano, teve a capacidade de realizar videochamada com essa pessoa, aliviando um sofrimento possivelmente social pelo abandono, psíquico pelo medo, espiritual pelo sentido da vida, e aparentemente a gente percebe que pode ter sintomas físicos. Por isso que ele está ali. Isso é um ato compassivo. Entender que o menos é mais é muito importante. A abordagem dos cuidados paliativos, ela vai buscar o manual que a Fiocruz desenvolveu de cuidados paliativos à Covid, né, agora em 2020, ele coloca quais os passos que a gente precisa fazer para que a gente faça cuidado paliativo com pessoas com Covid que ameaçam a continuidade da vida. Identifique precocemente que esse paciente precisa de cuidado paliativo, ou seja, avalie o quanto antes e identifique se aquela pessoa tem uma forma de Covid que está ameaçando a continuidade da vida. Comunique de forma adequada com o familiar e o paciente, perguntando o que eles sabem da situação, o que eles têm interesse de saber, quais as expectativas, para que a pessoa possa se esvaziar daquilo que a preenche de sofrimento. Dê muita atenção aos familiares. Controle de sintomas. Pense na dor total, a todo momento. A dor física, psicossocial e espiritual. Insira todos os cenários. Pense nessas pessoas no domicílio, nos pronto-atendimentos, nas aldeias, nos hospitais, nas enfermarias, nas UTIs e daí por diante. As pessoas podem, de alguma forma, desenvolver um sofrimento humano devido a essa condição. Desenvolva em equipe, porque o cerne do cuidado paliativo é o trabalho em equipe, um plano terapêutico singular. Não coloque protocolo fixo para todos. Cada pessoa tem dor em um ponto. A questão é multidimensional e apoie o processo de luto. O luto antecipatório, o luto momentâneo, o pós-luto. Se vocês lembram, eu trouxe aqui para vocês essa gravura, que eu gosto muito, que ela mostra que o cuidado paliativo ele permanece, inclusive após a morte, amparando o luto dos familiares. Que a gente possa ter noção que o papel dos profissionais de saúde vai para além do sofrimento humano. E eu resolvi, porque eu tinha muita coisa para falar enquanto cuidado paliativo, mas eu preferi trazer aqui o luto. Eu preferi discutir um pouco, nesse processo da Covid-19, do cuidado paliativo e do sofrimento humano, trazer o luto como um processo natural, mas que leva à manifestação de um sofrimento humano.
E a Covid-19, ela trouxe um enlutamento coletivo para nós. E luto é um processo natural que ocorre em reação ao rompimento de vínculo, especialmente o rompimento com o seu sagrado. Quando rompe-se aquilo que é sagrado, especialmente neste momento. A perda em geral, o falecimento de um ente querido, a mudança de um papel social, ou a perda de uma possibilidade de futuro, isso tudo gera luto. Nós estamos vivendo o enlutamento dos idosos, que, por exemplo, eu no Rio participo de um grêmio recreativo, de uma escola de samba, eu sou da Portela, e a gente tem visto o adoecimento dos idosos da Portela por não poder estar saindo para conviver e ir para a quadra. Isso é um processo de luto, não só o óbito. O luto é a sensação de que algo foi tirado. Algo que era tão nosso que não deveria absolutamente ter sido tomado de nós. O luto é o preço do amor, Colin Parkes. Eu acho maravilhoso isso. Só tem luto quem ama. Porque só vincula aquilo que nós amamos. E no contexto da pandemia, o isolamento dos doentes e a impossibilidade de realizar os rituais pós-morte específicos a cada cultura causa impacto negativo no processo do luto. A elaboração do luto passa a ser dificultada porque não dizemos adeus da mesma forma que antes, não podemos oferecer um amparo presencialmente. Ontem eu atendi uma enfermeira que, discutindo comigo, ela falou: Alexandre, o que mais me faz sofrer é que no sábado eu levei minha sogra, na segunda eu levei meu sogro para internar, os dois ficaram no mesmo quarto, a minha sogra começou a apresentar sinais de melhora, o meu sogro foi para a UTI e nós não vimos ele mais desde esse dia. Não tem o corpo. E mais do que não ter o corpo, nós não podemos oferecer amparo presencialmente pelo abandono, pelo isolamento. A sensação de impotência, ela é devastadora nessa pandemia. E o pessoal do Vamos Falar sobre o Luto, eles trazem que com o distanciamento físico imposto pela pandemia, podemos ter dificuldades em acompanhar o doente no hospital e na hora final, se essa doença ameaça e leva ao óbito. Em caso de falecimento, fazer uma despedida tradicional, os velórios estão limitados a no máximo 2 horas e, em alguns protocolos, no máximo 10 pessoas. Prestar o apoio presencial à família enlutada é uma dificuldade também. Buscar ou contar com a rede de apoio nesse momento é muito difícil. E todos os aspectos citados acima podem tornar a experiência da perda e do processo de luto mais sofrida, solitária, emocionalmente desorganizada. Os profissionais de saúde, a todos nós, cabe o desafio de viabilizar a manutenção da saúde mental e a dignidade dos pacientes e familiares. Ao criar estratégias para o contato remoto por meio de chamadas de vídeo, áudios, cartas, isso é paliar, isso é confortar. A pessoa tem uma condição que ameaça a continuidade da vida e eu permito ela aliviar seu sofrimento por meio de artefatos tecnológicos, por exemplo. Isso é maravilhoso, a gente pensar que nós podemos fazer isso. A inovação e a humanização também são ferramentas do cuidar que afagam a espiritualidade, sem dúvida. A espiritualidade que vem do sentido da vida. Uma cena como essa nos marca muito, muito. Inúmeros óbitos, com famílias desoladas, solitárias. As despedidas, elas são importantes. Porque despedir-se é uma etapa essencial para o processo do luto, na medida em que promove o contato com a realidade da perda e favorece a sua assimilação. A despedida, gente, ela permite que o sofrimento e o desamparo diante da perda possam ser compartilhados e acolhidos entre aqueles que sentem. Aqui a gente percebe nessa cena uma clareza. Por mais que sejam 3 pessoas, um ampara o outro. E nós somos desafiados a reinventar, quando a gente não pode, muitas vezes, realizar essa despedida. Eu trago aqui agora algumas ideias de como ficam os rituais de despedida para um paciente internado em fim de vida. Porque nós recebemos muitos pacientes comórbidos que com a Covid a gente passa a reconhecer que aquilo é mais ameaçador à vida ainda. Então, escrever uma carta,
embalado em um saco plástico ou fazer uma gravação em vídeo que possa ser entregues por profissionais de saúde são duas ideias muito interessantes. Pedir que uma música especial seja tocada, uma poesia seja lida, são outras. Os familiares de um lado, o paciente do outro, e por meio do videochamada que isso seja realizado. Se houver alguém mais próximo da pessoa doente em casa, oferecer a ela o apoio e cuidado. Enviar cartões, boas leituras, comidinhas ou frutas, algo que possa massagear a pessoa. E os rituais de despedida após o falecimento? Como ficam? O velório restrito torna-se um ritual íntimo e pode ser vivenciado como tal. Entre os familiares e amigos mais próximos, surge um espaço muito especial de acolhimento para falar de quem se foi. Lembrar histórias, cantar canções, ler textos, agradecer pela sua vida. É interessante que tenha um ritual marcado, mesmo que online, para as pessoas homenagearem aquela pessoa que partiu e a família estar juntos. Uma homenagem de despedida com um público maior pode ser agendada daqui a alguns meses, mas agora pode ser virtual. Eventos virtuais também pode ser uma boa ideia e um conforto até lá. As pessoas também podem escrever homenagens e memórias afetivas em um documento compartilhado que pode ser transformado depois em um lindo livro de memórias que a gente pode dedicar aos familiares como um afago. Cada pessoa vivenciará o luto de maneira singular. Ora orientada para a retomada da vida, a ressignificação e aceitação da perda, as novas conexões e projetos, ora orientada para a perda em si. Determinado momento é de sofrimento. E essa oscilação ela é prevista e saudável. O tempo de duração do luto é muito particular. Alguns podem demorar meses, outros anos. Mas a literatura considera que o primeiro ano seja o mais difícil, na medida que o enlutado passará pelas principais datas, pela primeira vez após o falecimento do ente querido. E cabe a nós, enquanto profissionais, que podemos fazer os cuidados paliativos, e não é só o especialista que faz isso, eu estou trazendo isso porque nós, profissionais de saúde, podemos levar todo esse conforto de controle de sintomas, de comunicação e de processo de alívio de sofrimento no luto, mesmo não sendo especialista, porque isso é cuidado. E cuidado é ocupar-se de alguém. Muita atenção às crianças e adolescentes. Não siga com a vida familiar como se nada de terrível tivesse acontecido entre vocês. Converse com as crianças sobre o ocorrido. Crie formas para que elas possam participar da despedida à distância. E depois dê espaço para que elas possam expressar seus sentimentos. Não esconda, não impeça a criança de falar. Algumas ideias é, se houver alguma transmissão online, não coloque a criança, pergunte se ela quer acompanhar, se ela deseja acompanhar. Elas podem escrever uma carta para ser lida ou colocada no caixão. Os adultos podem contar como foi a cerimônia presencial, para que ela não se sinta alienada. Para famílias religiosas, proponham pequenos rituais em casa, em que a criança ou adolescente possa contribuir e se sentir útil nesse momento. Quando não há redução dos sintomas e uma retomada da vida, podemos estar diante de um luto complicado, sendo necessária uma avaliação específica de saúde mental, seja do psicólogo ou do médico psiquiatra, de preferência dos dois. E não devemos nos esquecer que o processo de morrer interfere no enfrentamento do luto. Com isso, a Covid-19 é muito claro que ela faz isso, ela interfere grandiosamente no processo do luto. Uma morte meia restrição de recursos terapêuticos, restrições e isolamentos, gera muito sofrimento. A gente viu muito essas cenas. E como consolar familiares cujo ente querido não foi em paz e que sequer conseguiu acompanhar em seus últimos dias? O não despedir é muito relatado como sofrimento, inclusive de quem estava cuidando de pessoas que morreram junto com eles e falando o quanto ele está sofrendo de não poder ter despedido. Que possamos envolver essas pessoas de cuidado por meio de mensagens e telefonemas. Envolver-se é a melhor forma de fazer-se presente, algo tão valioso nesse processo. Cuidar de alguém é permitir que essa pessoa expresse a sua saudade e tenha certeza de que não está sozinha nesse momento.
Estar presente fisicamente na vida do enlutado, às vezes, não é possível. Mas o carinho, a atenção, a presença pode acontecer de outras formas. Se é você que perdeu alguém, em primeiro lugar, se você é alguém que está assistindo, eu sinto muito por isso. Com certeza você já escutou isso e parece clichê, mas a única coisa que importa agora é cuidar bem de você. E isso envolve os cuidados com o seu corpo, sono, alimentação e também sentimentos. Cada luto é único. E você tem direito de viver o seu do seu jeito. Chorar, escrever e falar sobre a pessoa amada, ligar para quem você sente que pode te amparar, ou querer viver sua dor em silêncio. Tudo isso é possível. Vale contar a parentes e amigos como você prefere lidar com o luto. Porque às vezes as pessoas tentam te confortar de uma forma que para você não é conforto. Então deixe claro, eu prefiro o silêncio nesse momento. Né? A importância de apoiar o enlutado, manifeste a sua presença, como a gente já disse. O que falar? O que o coração mandar. Mas o principal não é a fala, é a presença. E antes de falar alguma coisa, pergunte se ele quer conversar, se ele precisa de ajuda. Como a gente ainda está vivendo esse período de isolamento, as pessoas que conviveram com quem partiu por essa condição possivelmente estão isolados, ofereça para fazer algumas compras para ele, tomar algumas providências que por essa situação ele não consiga. Isso é uma forma de estar presente. Use os serviços de entrega para enviar uma comida que ele goste nos primeiros dias e semanas. Isso é muito importante. É uma forma de assistência e afaga e acarinha o outro. Se você é um chefe ou um colega de trabalho, pergunte como pode ser útil, quais tarefas ele sente mais dificuldade de cumprir. No mais, pense que a pessoa está vivendo as dificuldades da pandemia somadas à perda de um familiar. E, às vezes, ela mesma tem risco de estar infectada. O seu apoio como líder e, principalmente, suas ações são mais do que necessárias. Nós estamos em luto coletivo. Você pode estar pensando, eu não perdi ninguém, mas eu me sinto perdido nessa situação toda da pandemia. David Kessler, um dos maiores especialistas em luto do mundo, disse que o desconforto que estamos sentindo é uma reação de luto. Tudo que a gente vivia, que a gente conhecia, mudou. Mesmo sem ter perdido alguém. É normal ter sentimento de perda, seja pela falta da liberdade, do trabalho, da segurança econômica, dos eventos cancelados. E estar sentindo medo, ansiedade, tristeza, isso é parte do luto coletivo. Passar esse, porque nós já falamos. Eu peço que sejamos flexíveis. É importante ter em mente também que cada um vivencia e lida com isso de uma forma. Pratique a tolerância. Tristeza não, esperança sim. Esperança de dias melhores. Sabemos que o mundo virou do avesso de repente, mas assim como no luto, acreditamos que um dia sairemos da tormenta, diferentes do que entramos e inevitavelmente transformados. A maior lição que todos nós devemos aprender é o amor incondicional, que inclui não só os outros, mas também a nós mesmos. Outra precursora nossa nos cuidados paliativos, Elizabeth Kubler-Ross. Eu gostaria de trazer nessa imagem um irmão amparando o outro após os pais serem incendiados como pessoas em situação de rua, e conta-se que quando a Defesa Civil abriu essa porta e viu essa cena, tinha água limpa, tinha comida nessa vasilha, e tinha um irmão mais velho acolhendo o mais novo. E quando ele foi chamado, perguntaram o que ele estava fazendo ali, a resposta dele foi, cuidando do meu irmão. E esse cuidado do irmão dele foi sem pedido de troca, foi sem pedir algo em troca, foi de graça. Que nós possamos, não só nos cuidados paliativos, mas no cuidado como um todo, oferecer por meio dos cuidados a ciência que nós aprendemos, com o objetivo de amparar, de acolher, de fazer pelo outro, independente do que esse outro possa trazer para você. Primeiro te acolha. Primeiro te acolha. Aqui alguns links úteis que eu deixo para vocês, algumas referências. Eu deixo aqui os meus contatos, eu deixo aqui o meu e-mail, deixo também meu Instagram, para quem quiser seguir, eu trago bastante coisa acerca dos cuidados paliativos, da humanização, de um trabalho que eu desenvolvo na Rocinha, no Rio de Janeiro, que é a comunidade compassiva,
que é um projeto que a gente tem tentado levar cuidados paliativos à própria comunidade, e esse projeto, a gente acredita que está sendo o primeiro projeto de favela do mundo e a primeira comunidade compassiva do Brasil. Chamo vocês a conhecerem também. Eu agradeço, e mais uma vez eu peço desculpa pela rede ter caído lá atrás. Eu, de fato, não percebi, não sei o que aconteceu. E eu volto agora a não compartilhar a tela e me colocar à disposição de vocês. Aline? Alguma Boa questão? tarde. Boa Não tarde. temos nenhuma dúvida até o momento. Temos sim, entrou agora. Entrou agora. É que tem um tempinho, né, entre a transmissão aqui do Meet pro Farol. Sim. Então, a Gabriela Guimarães colocou: professor Alex, como lidar com o sagrado do paciente do CTI Covid? Isso tem ocorrido? Acho que é como lidar. Eu acho. Sim. Qual é o nome de quem fez a pergunta? Gabriela Guimarães. Gabriela, isso, muito obrigado pela pergunta. É uma pergunta muito pertinente, porque se esse paciente é um paciente de UTI, por exemplo, está em procedimento, está entubado, por exemplo, é um paciente que muitas vezes eu não tive capacidade de conversar com ele para descobrir quais são os sagrados. E aí se faz muito importante que eu utilize da tecnologia, seja chamada de vídeo, chamada de áudio, com os seus familiares, e inclusive questionar quem era mais próximo, o que essa pessoa gosta. Quem é essa pessoa? O que ele mais fazia? Qual tipo de música? Para que eu possa me aproximar dos seus sagrados. Eu tenho um amigo médico do Rio de Janeiro, que ele não tem comorbidade nenhuma, e ele não estava atendendo linha de frente de Covid, e ele teve uma forma grave de Covid, ele foi entubado, e ele fala que o quanto foi importante, porque ele gosta muito daquele grupo Melim, e devido à família ter contado ao pessoal da UTI que ele gostava muito, quando começaram a ver que ele estava menos para a morte, mais para a vida, mas ainda entubado em procedimento de sedação, eles colocavam várias vezes ao dia músicas diferentes do grupo Melim para tocar, e quando ele retornou, hoje ele está trabalhando de novo já. Ele fala que a única coisa que ele lembra é da percepção dele escutar a melodia das músicas do Melim enquanto estava incapacitado. Então, reconhecer diante a família os sagrados do outro se faz importante nessas situações em que ele não fala por nós. Eu chamo a atenção disso, inclusive, para os pacientes com doenças demenciais. A gente fala, não, ele não tem conexão nenhuma, mas eu não sei. Se era uma pessoa que gostava de música sertaneja, a música, ela tem uma capacidade de mexer muito na alma do outro. Quando eu falo alma, eu falo de ânima, no fogo interior que sustenta a vida. Então, que a gente possa pensar que o menos, para mim, é muito mais para o outro, né? Obrigado, Gabriela. Temos mais duas perguntas. José Eiroz traz: boa tarde, professor Alexandre, excelente palestra. E daí ele pergunta como são os cuidados paliativos no contexto da favela. Ah, que coisa boa, José. Deixa eu te falar, é 1 hora também. Na verdade, a comunidade compassiva, a gente procura fazer o seguinte, a gente procura levar o empoderamento dos moradores da favela, das pessoas que já são cuidadoras naquela favela, a gente passa a levar para elas conhecimento acerca de cuidados paliativos, eles apadrinham pacientes, a gente do núcleo central faz a ponte com profissionais externos, a gente faz um mutirão uma vez por mês para atendimento em locus e dá suporte via telefônica durante o mês todo, e fazemos também o link com o pessoal das clínicas da família, das estratégias da saúde da família e o pessoal local. Então, assim, é claro, o projeto, a dimensão é muito maior, eu podia falar muito mais sobre isso, José, mas em outra oportunidade, em outro momento, eu posso estar falando isso com vocês. Eu te agradeço a pergunta. A outra pergunta foi enviada pela Sabrina. Ela é residente faz residência multi
E ela pergunta de que forma nós, profissionais da saúde, enfrentamos a perda dos nossos pacientes. Acho que seriam, assim, conselhos, né, para esse enfrentamento. Na verdade, a primeira coisa de tudo, Sabrina, é deixar sentir-se enlutado. Nós podemos chorar. Nós podemos sentir. Nós enlutamos. Porque nós vinculamos as pessoas. E qualquer perda de vínculo, por menor tempo e por menor que seja, a perda do vínculo em si é um processo de luto. E a gente tem vivido isso muito, muito de perto. Então, a primeira coisa é reconhecer que você pode sim lutar. E por mais que você não acha que não possa, você tem um processo de enlutamento pelo corte do vínculo. Segundo, permita-se sentir e chorar. Procure alguém para que você possa falar sobre isso. Você não é menos por falar, muito pelo contrário, você é muito mais por poder dar conta de falar sobre. Procure alguém. Fale sobre isso. Se você é um trabalhador que está à linha de frente e que tem bastante sofrimento por estar já com excesso de carga de trabalho, não só de trabalho mecânico, mas de trabalho emocional a pacientes com Covid, eu oriento para quando você não estiver na linha de frente trabalhando, não fale sobre o assunto. Não fique contando detalhes do que você viveu para pessoas fora que não pode te ajudar e contribuir com isso, porque você está estendendo o hospital para aquele local. Então, entenda que o que nós podemos fazer enquanto profissionais de saúde é permitir o sofrimento humano, entender que nós também sofremos enlutamento, buscar possibilidades e ferramentas que aliviem o sofrimento humano, seja por meio de psicoterapia, seja por meio de conversa com um amigo, seja por meio da dança, seja por meio da música, da atividade física, se esgote desse sofrimento que está te enchendo. Permita nos momentos que você não está trabalhando, descansar do assunto e siga a vida. Essas são pequenas dicas que eu posso dar nesse momento. Temos muitas parabenizações. Muito obrigado. Temos 109 pessoas acompanhando pelo Farol. Que coisa boa. No momento não temos mais dúvidas, mas eu gostaria também de deixar meu comentário, né, de falar como é importante a gente falar sobre isso, né, ainda mais enquanto profissionais. Às vezes o pessoal que está na assistência, principalmente, né, convive muito e acaba não conversando sobre. Então, é um momento muito importante para a gente poder parar um pouco, refletir e sentir o que está acontecendo, porque foi tão rápido e nós, enquanto profissionais, fomos pegos de surpresa, já tivemos que nos adaptar. Então, acho que ter esses momentos assim, para refletir é muito bom, né? Então, a sua fala trouxe várias reflexões, pessoal aqui parabenizando, também falando, né, ótimas reflexões. Eu que agradeço. Temática de extrema importância, então, muito obrigada. Eu que agradeço, muito, 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 viu? Você, Aline, Silvana, todos os envolvidos, sei que vocês vão estar agora com a professora Luciana Dadalto, né, maravilhosa, minha amiga, e que a temática, assim, fantástica que ela vai trazer para vocês também. Continuem aí. Eu vou agora dar outra aula, infelizmente eu não vou poder acompanhar a Lu agora, mas já deixo o meu abraço carinhoso para ela e para todos que estão aqui. Muito obrigado pelos agradecimentos.